Olá! Você sabe como fortalecer os seus pensamentos positivos e neutralizar os pensamentos negativos no meio dessa pandemia? Nossa vida é repleta de altos e baixos, alternadas por momentos bons e momentos ruins, onde um grupo de pessoas vive momentos positivos, de sucesso e alegria, e outros grupos vivem momentos de dificuldades e tristeza. Esse costuma ser o ciclo normal da vida das pessoas no ambiente que nós vivemos. Mas a verdade é que nesse momento todos somos iguais. Todos nós estamos vivendo a mesma dor. Uma dor causada pelo medo e pela indefinição. A dor é geral e aflige a todos, e a sua proporção, maior ou menor, está ligada diretamente às suas condições financeiras. Há um tempo atrás, quando eu passei por um momento pessoal muito difícil, eu ouvi de uma psicóloga dois conselhos. Dois conselhos que mudaram a minha vida. Dois conselhos simples, mas que ajudaram muito no meu autoconhecimento e na forma de lidar com momentos e situações de estresse. Dois conselhos que reforçaram ainda mais a minha resiliência e que me fizeram uma pessoa melhor. E hoje, quando a gente vê tantas pessoas vivendo esses momentos difíceis, tensos, eu penso que seria muito legal, muito bom compartilhar esses dois conselhos com vocês. Pois se eles foram importantes para mim, também poderão ser para você. Então, vem comigo que eu vou contar para você quais são esses dois conselhos. O primeiro conselho foi, Ricardo, você precisa alinhar o seu pensar, o sentir e o agir. Sim, alinhar o pensar, o sentir e o agir. E ela complementou, você está em desequilíbrio emocional porque o seu pensar, o seu sentir e o seu agir estão totalmente desalinhados. Enquanto você pensar de um jeito, sentir de outro e agir de outro, a sua jornada será difícil, pouco prazerosa e você irá seguir como se fosse um zumbi, uma vez que você está totalmente enfraquecido, sem foco e sem propósito. E ela complementou, se você pretende superar seus problemas, ter alegria, satisfação, sucesso e ser feliz na sua vida pessoal, familiar e profissional, você precisa urgentemente aprender a alinhar o seu pensar com o seu sentir, com o seu agir. E assim você vai poder estar por inteiro, para poder se dar por inteiro em tudo que você deseja fazer na vida. Você não consegue dar o que você não tem para dar. Você não consegue dar alegria se você não sente alegria. Você não consegue dar amor se você não tem amor. Você não consegue dar paz se você não está em paz. Você não consegue iluminar se você está sem luz. Ninguém dá o que não tem. E como diria o Almir Sater naquela música Tocando em Frente, é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Esse refrão é um exemplo muito simples do resultado alcançado quando nós temos um alinhamento do pensar com o sentir e com o agir. O segundo conselho foi, toda vez que você tiver um problema, ao invés de ficar se questionando pelo famoso por que eu ou o que fiz para merecer, vai até o espelho e pergunte, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Pois essa pergunta, ou com essa pergunta, você passa a ver o problema não como um castigo, mas como uma lição de vida. Algo que veio para te ensinar a ser ainda melhor. Algo que veio para te fortalecer. Então, hoje, toda vez que alguma dificuldade bate na minha porta ou bate a porta, a primeira coisa que a gente faz, o que eu faço, é analisar se eu estou alinhado. Ou seja, se o meu pensar está em sintonia com o meu sentir e se o meu sentir está gerando as ações correspondentes a esse sentimento, a essa emoção. Vamos lá, de forma muito simples, um exemplo simples para você entender o que eu estou falando. Se o meu pensamento sobre uma pessoa é positivo e me faz admirar essa pessoa, o meu sentimento natural será gostar da pessoa. E o meu agir será o quê? Tratá-la bem. Se eu gosto dela, porque eu vou tratá-la mal. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Se penso que a pessoa está agindo de forma errada, o meu sentimento é de revolta. E minha ação é dar um feedback para que a pessoa, no sentido de que ela pare de fazer as coisas erradas. E por aí a coisa vai. Nós podemos citar aqui muitos exemplos, seja nas relações familiares, seja nas relações pessoais ou, em especial, nas relações profissionais, onde o feedback hoje é muito frequente. Mas, infelizmente, essa lei do alinhar, o pensar, o sentir e o agir, ela não acontece sempre.
eu aprendi que muitas pessoas conseguem viver um longo tempo em total contradição, em total desalinhamento. Elas veem as coisas que não concordam e mesmo assim não falam nada. Elas não fazem nada para modificar, pois elas têm medo da reação do outro. Elas não querem que a outra pessoa sofra. Elas não querem desapontar, elas não querem discordar, elas querem o quê? Evitar brigas. Elas sabem e sentem que não estão felizes, mas que o mais importante não é a sua felicidade, e sim a felicidade do outro. E assim o tempo vai passando. Vivem como se estivessem anestesiadas, estando ali apenas, sabe para quê? Para satisfazer o quê? A vontade do outro. Sem perceberem, elas se acostumaram a estar desalinhadas. Até que um dia elas ficam doentes. Doentes fisicamente e emocionalmente. Para evitar que isso aconteça, nós temos que estar alertas e conscientes da necessidade diária de estarmos alinhados no pensar, no sentir e no agir. Eu tenho conversado com muitas empreendedoras e empreendedores e nós estamos vendo que a grande maioria está vivendo um momento de muito estresse, muita pressão física, pressão mental, pressão emocional. Estão vivendo um momento de muitos questionamentos. Um momento que está exigindo o quê? Decisões difíceis dentro de uma nova realidade. Uma nova realidade que exige o quê? Decisões e ações corajosas. Uma nova realidade que exige o quê? Total alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Daí a importância que nós temos de conhecer algumas maneiras de fazer um rápido alinhamento, conhecer o funcionamento do nosso cérebro e algumas técnicas como mudar o nosso mindset, nossa forma de pensar. Né? Isso tudo vai ajudar na superação dos obstáculos que nós temos diariamente. Nós estamos falando de técnicas que orientam uma reflexão correta, técnicas que permitem a gente manter o equilíbrio mental e nos fortalecer emocionalmente. Como todos sabem, não existe nenhum empresário, empreendedor ou executivo vivo que tenha passado por um momento tão impactante no mundo dos negócios. Nunca fomos tão testados em nossos conhecimentos, em nossas habilidades e, principalmente, nunca fomos tão testados em nossas atitudes. Atitudes que são o quê? Ações que, como vimos, ações são reflexos da nossa forma de pensar e sentir. Atitudes resultantes dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E o lado mais impactante é que nós fomos pegos de surpresa. As dificuldades que estamos vivendo, na sua grande maioria, não foram criadas diretamente por nós. Elas simplesmente aconteceram de forma aleatória e o fez o quê? Nos pegou em cheio. De repente, o mundo estava diferente. Fomos dormir, acordamos e o clima de guerra estava instalado. E o pior, não tivemos tempo de nos preparar. Para você entender melhor o que estou falando, basta fazer o link entre o meu problema pessoal, que eu comentei, e os 2 conselhos que recebi, com o momento atual dessa pandemia, onde todos estão estressados. Foi preciso uma crise muito grave na minha vida pessoal para que eu percebesse que mesmo tendo experiência, mesmo conhecendo muitas pessoas, muitos lugares, muitas coisas, o mais importante eu não conhecia. Eu não me conhecia. Sim, eu não me conhecia. Eu nunca tinha parado e dado atenção nas coisas que eram importantes para mim. O que estou dizendo é que o grande aprendizado que está por trás desses 2 conselhos é a necessidade do aprendizado do autoconhecimento. É a necessidade do famoso conheça a ti mesmo, de Sócrates. Algo simples de se falar, mas muito complicado e difícil de se fazer. Eu nunca tinha parado para analisar o meu total desalinhamento entre pensar, sentir e agir. Conhecia os 3 verbos, mas nunca me atentei para a importância da ordem e da relação em nossas vidas. Pensar, sentir e agir. Pensamento que gera sentimento, sentimento que é uma emoção, e essa emoção gera uma ação, e uma ação que gera o quê? Um resultado. Outra forma da gente entender, ou de entendermos essa relação, é dizer que o pensamento sempre nos remete a uma decisão. E essa decisão, que é uma escolha, quando tomada, ela gera um sentimento, ou melhor dizendo, ela gera uma emoção.
E essa emoção pode ser diversa, pode ser de medo, de raiva, tristeza, alegria, paixão, confiança, amor, amizade, calma, vergonha, compaixão, bondade, inveja, desgosto. Emoção que te move, que te leva a fazer as coisas, ou seja, te leva a uma ação. Ação que irá gerar o quê? Um resultado. Esse ciclo pode ser virtuoso ou destrutivo. E vai depender da forma como cada um vai encarar o desafio que está presente na vida da gente todos os dias. Um exemplo prático do pensar, do sentir e agir nos dias de hoje é o seguinte pensamento. Meu faturamento caiu 50%, minhas receitas caíram 50%. O que vou fazer agora? Esse pensamento é real, é forte e ele é negativo. Ele gera muito sentimento, mas com certeza o sentimento principal aqui é o medo. Sim, todos estamos com medo. E o medo tem dois lados. É um sentimento positivo, que é um sentimento de autopreservação, um sentido que nos leva a ser mais cauteloso, e tem um lado negativo, que está o quê? Na dimensão. O ponto aqui está na dimensão do medo. Quanto de medo cada um sente? Para alguns, o medo será forte e grande, levando a pessoa ao desespero. Para outros, o medo será o quê? Será menor. Medo em excesso gera um sentimento, como falei, de desespero. Desespero que paralisa a pessoa frente às dificuldades que estão aí. E a ação provável aqui poderá ser qual? A de fugir. A de entrar em depressão e até pensar em fechar sua empresa, uma vez que a sua visão é que o seu negócio se tornou inviável. Já para outras pessoas ou para outra pessoa, esse mesmo pensamento poderá gerar um medo menor. Poderá gerar uma tristeza e até uma grande frustração. Aqui, o medo que nós temos é o de autopreservação, um medo normal. A tristeza e a frustração são emoções do pensamento de quem vê seu sonho o quê? Sofrer um golpe que foi inesperado. A reação nesse caso não será de fugir, mas sim de lutar, uma vez que nós acreditamos, uma vez que um novo pensamento vai aparecer por nós acreditarmos. Um pensamento que diz o seguinte, cara, não adianta chorar. Um pensamento que conduz a uma decisão no sentido de enfrentar, de lutar e o quê? De não fugir. O pensamento é, vou superar esse momento. Esta é a minha decisão, essa é a minha escolha. E o sentimento é qual é? É de motivação, coragem, superação. E a ação agora é o quê? Alternativas. Vou listar uma série de ações. Vou falar com o proprietário do imóvel para reduzir o valor do aluguel por 6 meses. Isso daí tem sido uma prática comum e de sucesso. Vou falar com o gerente do banco e pedir a prorrogação dos meus empréstimos de financiamento, das parcelas que eu tenho que pagar. Vou falar com o meu fornecedor ou com meus fornecedores e pedir um prazo maior, produtos consignados, vou precisar de mais prazo. Vou reforçar meus canais digitais de venda, vou contratar novos representantes, uma vez que teremos muitas pessoas desempregadas. Vou fortalecer a relação que eu tenho no meu bairro, oferecendo ofertas especiais para os vizinhos. Vou aproveitar o tempo e treinar mais o meu time. Enfim, vou lutar. Vou fazer minha parte e as energias do universo farão a dela. Se essa é a lógica, e tudo começa com o pensar, e o mesmo pensar, ao decidir, gera sentimentos, que são as emoções, e as emoções que nos levam a muitas diferentes ações, a pergunta que fazemos aqui é o seguinte, o que determina sua forma de pensar? Porque as pessoas pensam de formas tão diferentes. Porque algumas pessoas, mesmo em momentos de pandemia, têm pensamentos construtivos, e outras pessoas, pensamentos negativos e destrutivos. No livro O Segredo das Mentes Milionárias, nós aprendemos que se você quer mudar o fruto, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Aqui, o autor está falando do fruto como sendo o resultado da sua situação financeira que é visível. Quanto de dinheiro, que é visível, você possui? Dinheiro que é o fruto visível que foi causado pelo invisível, que é a sua forma de pensar, sentir e administrar sua vida financeira, que é a sua ou não educação financeira. Esse livro é um best-seller, pois ele ensina como reprogramar a mente para ter uma mente milionária, uma mente de sucesso, uma mente de abundância. Vale a pena ler. O que nós aprendemos através de algumas pesquisas é que a forma de pensar ela está alicerçada em uma programação e um condicionamento que cada pessoa possui. E essa programação e este condicionamento ocorre de 3 maneiras. Primeira maneira, pelo exemplo.
O que você via quando era criança. Cenas que você viu dentro da família e que foram gravadas na sua mente. Segunda maneira é pela programação verbal. Palavras e frases, muitas vezes repetidas. Histórias e comentários que você ouvia várias vezes quando era criança e que foram entrando lentamente em sua mente e estão classificadas no seu cérebro. E a terceira maneira são episódios específicos, experiências que você viveu dentro da sua casa quando era criança, experiências que você vivenciou, você fazia parte do ambiente familiar. A programação, ela nasce da seguinte forma, presta atenção. Toda vez que você repete um pensamento de forma recorrente, seja pelo que você via, seja pelo que você ouvia, ou seja pelo que você vivia, esse pensamento recorrente, ele deixa de ser apenas um pensamento e vira uma equação. Ele vira um algoritmo, ele vira uma programação mental. A neurologia nos ensina que se você repetir o mesmo pensamento pelo menos 21 vezes, ele sai de uma parte do cérebro e vai para a outra parte, ou melhor dizendo, ele sai do lobo frontal e ele entra nos gânglios basais, que é a área que cuida do automatismo cerebral. É assim que você transforma um pensamento recorrente em uma programação. Você para de pensar sobre isso e passa a fazê-lo automaticamente. É assim que os hábitos se formam. Você faz sem pensar. Isso é automatismo cerebral. O cérebro é realmente genial. Ele faz isso para se preservar, para que ele possa parar de consumir energia em tarefas repetitivas, tarefas que ele já conhece. Sabemos que, embora o cérebro represente apenas 2% do peso humano, uma vez que pesa ao redor de 1,5 kg, ele consome 25% da energia gasta diariamente no seu corpo. Se seu corpo consome 2.000 calorias, o cérebro gasta 500 calorias. O cérebro ele é muito poderoso e é por isso que ele consome tanta energia. Então, reforçando só o que a gente falou, é a programação mental que constrói a forma, constrói os nossos hábitos mentais, as nossas rotinas. Nem toda programação é ruim, né? Como nós falamos, nossos hábitos são o resultado dessa programação cerebral. Pense nas suas rotinas, nos seus hábitos, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Nossa vida está repleta de rotinas, está repleta de hábitos. Somos hábitos. Hábitos como acordar, ir ao banheiro, acordar cedo, escovar os dentes, sair, dirigir, andar de bicicleta e fazer caminhadas, cozinhar, jogar algum tipo de esporte e muitas outras atividades que fazemos de forma automática. Nós temos muitos exemplos de programação cerebral que são necessárias e foram criadas para quê? Para manter o nosso equilíbrio mental e emocional. No fundo, para manter o nosso equilíbrio holístico e psicológico. Resumindo, para entendermos o resultado que temos gerado em nossas vidas, nós precisamos entender a nossa programação mental. Então nós podemos dizer que para alinhar o pensar, o sentir e o agir, nós precisamos entender primeiro que tipo de programação mental que nós temos. Que tipo de programação nós construímos e trazemos conosco. Feito isso, tudo vai ficar fácil. Entender os resultados que temos alcançado e mudá-lo. Se o visível não é bom, você precisa questionar o invisível. Se o fruto não está bom, você tem que questionar ou trocar as raízes. Então, a sequência correta para entendermos os resultados alcançados em nossas vidas é conhecer a programação mental. Conhecendo essa programação mental, nós vamos entender o que? Os pensamentos. Pensamentos que geram emoções. Emoções que geram ações. E ações que geram um resultado. A conclusão é simples. Se não gostamos do resultado que temos obtido, uma vez que não temos alcançado o sucesso esperado, nós temos que voltar atrás e rever essa programação. Como a gente falou, toda programação e condicionamento, ele nasce de pensamentos repetitivos. São pensamentos gerados ao longo da sua infância, da sua vida. Primeiro, pelo exemplo, o que você via quando era criança. Segundo, pela programação verbal, o poder das palavras, o que você ouvia quando era criança. E terceiro, pelos episódios específicos, experiências que você teve, que você viveu quando era criança. Por aqui, fica muito mais fácil entender a importância da família na vida das pessoas e porque família de empreendedores gera outros empreendedores, família de médicos gera outros médicos, família de advogados geram outros advogados,
Família de vencedores geram outros vencedores. Família de perdedores geram perdedores. Os momentos de dificuldades costumam ser excelentes gatilhos para dispararem as emoções negativas que são oriundas dos fantasmas mentais. Olha só. Fantasmas mentais que são os pensamentos e os sentimentos negativos que estão inseridos em nossa programação mental e que nós não tínhamos noção de que eles existiam. E sabe por quê? Uma vez que eles não estão no consciente, eles estão no subconsciente, uma vez que eles estão automatizados. Hoje, eles viraram algoritmo. Então, de repente, em função de um momento de grande estresse, grande tensão, esses fantasmas mentais se manifestam e começam a atrapalhar nossa rotina, nossa vida profissional, pessoal e familiar. De repente, nos vemos em um estado depressivo, com medos, angústias, que a gente não tinha. E daí a importância de se conhecer essa programação inconsciente para que nós possamos reprogramá-la. Daí a importância de se conhecer o quê? Os nossos fantasmas mentais. No livro Gestão da Emoção, de Augusto Cury, nós temos ali uma parte que reproduz muito bem o que nós estamos falando aqui. É uma parte em que ele diz o seguinte: o papel principal do ser humano é dirigir o script de sua história. Isso não inclui apagar o passado, mas sim reeditá-lo no presente. Não se apaga a memória, só é possível reeditá-la. Logo, você pode mudar a sua vida, mudar o que você não gosta e o que está te prejudicando. E com isso você vai atingir resultados positivos, você vai ter sucesso. Só que para isso você precisa reprogramar seu cérebro, reprogramar o que está atrapalhando, cancelar o velho e programar o novo. E para conhecer a programação que está impedindo o seu sucesso, você precisa fazer uma mesa redonda com você mesmo. É isso mesmo, uma mesa redonda com você mesmo. E essa mesa acontece quando você tira um tempo, senta, você pergunta, você observa, você critica, você escreve suas atitudes e os seus comportamentos que você acredita que estão te prejudicando. É nesse exercício que você passa a ter consciência e entendimento dos pontos que estão atrapalhando. É aquela conversa que você tem com você mesmo quando você conversa com o espelho. A partir daí, depois dessa mesa redonda e desse bate-papo com o espelho, é que você vai entender o que está acontecendo. E nesse momento você começa a fazer a dissociação, separação. Você começa a dissociar você da situação que você está inserido, sem o seu consentimento, e quando foi construída aí uma programação negativa. Ao dissociar você do quadro negativo que te foi imposto de alguma forma, é que você reescreve a sua história. História agora nascida da sua vontade. E você finaliza, com uma declaração. Declaração que é a promessa que você faz para você mesmo de que a partir de agora você irá mudar, você será diferente, a sua vida será diferente. Então, lembrando, são 4 etapas: conscientização, entendimento, dissociação e declaração. Conscientização, entendimento, dissociação e declaração. Um exemplo prático de quem tem dificuldade no trato com o dinheiro usando essas 4 etapas da reprogramação é o seguinte: etapa 1, conscientização sobre a sua programação verbal. Você ouviu brigas entre seus pais, entre seu pai e sua mãe, com comentários que culpavam o dinheiro pelas brigas e pela infelicidade da família. Etapa 2 é do entendimento. Você escreve sobre como essas frases que você ouvia estão afetando a sua vida financeira até hoje. Etapa 3, você agora vai fazer a dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que você ouviu, e que eles não são parte da sua autonomia, não são quem você é, e consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente. E a 4ª etapa é a declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de eu fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Então agora diz o seguinte: sou eu que escolho, e eu escolho ter uma mente milionária, uma mente de sucesso, uma mente de abundância. A médica, professora e palestrante Anete Guimarães, em um dos seus muitos vídeos que possui na internet, nos ensina um exercício bem simples, mas muito poderoso de auto-hipnose. Um exercício para que nós possamos reprogramar o cérebro. Ela reforça que a reprogramação consiste em neutralizar a programação já existente para, na sequência, programarmos uma nova versão escolhida por nós e não imposta por outros.
uma versão melhor que nos permite ver e lidar melhor com diferentes situações de estresse. Para ela, qualquer pessoa consegue mudar com um esforço mínimo, basta querer e basta ter vontade. Ela também nos ensina que o primeiro passo é escolher o momento certo para fazer a auto-hipnose. O melhor momento é o momento em que você esteja em um transe natural. Quando, por exemplo, você acorda e ainda está assonada. Nesse momento, você vai até o espelho e diz o seguinte: reconheço os meus pensamentos, escolho os que me fortalecem. Reconheço os meus pensamentos, escolho os que me fortalecem. Reconheço os meus pensamentos e escolho os que me fortalecem. Isso é você dizendo para você mesmo que reconhece a programação existente. Isso é o quê? Conscientização e entendimento. Conscientização e entendimento, que são o quê? As duas primeiras etapas na reprogramação cerebral. Por isso, a importância de você estar em um leve transe. Esse transe do estar acordando, permite você acessar o seu subconsciente. A ideia aqui é que para testar a técnica, você escolha alguma coisa simples que você queira mudar, né? Vou começar a fazer a caminhada, vou começar a me exercitar, vou começar a estudar um novo idioma. Você vai perceber que na primeira vez que você for fazer a mudança, por exemplo, de fazer a caminhada que você se propôs, a programação que está instalada na mente, na sua mente, virá rapidamente e vai se fazer presente. É uma voz interior que começa a dizer: você não vai conseguir, não vai dar certo. Você já tentou várias vezes e nunca deu certo. Você nunca conseguiu. Você vai ouvir o seu subconsciente dizendo: você não vai conseguir, você já tentou, não adianta, você não consegue, você está cansado, caminhar para quê? A cama está mais quentinha, que delícia, fica mais um pouquinho. Olha que interessante. Com o hábito, com o automatismo cerebral, você estava surdo, você não ouvia. Agora que você resolveu mudar a programação instalada, o pensamento, ele fica o quê? Ele fica aparente, ele fica gritando para você que não vai dar certo. Quando isso acontece, chegou a hora de ir para o segundo passo. E o segundo passo é apagar ou cancelar a programação atual. Então, toda vez que a programação atual vier, ou seja, o programa com os pensamentos depreciativos, pensamentos negativos, que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, pensamentos como você é fraco, você é burro, você vai dizer imediatamente a seguinte frase: cancela, obrigado pela informação, mas vou conseguir. Você é burro, cancela, obrigado pela atenção, mas eu sou inteligente. Olha só, toda vez que qualquer pensamento negativo ou depreciativo em relação a você vier, você vai dizer sempre: cancela. Você não sabe negociar, cancela, obrigado pela informação, mas eu sou um bom negociador. Você não consegue aprender rapidamente, cancela, obrigado pela informação, mas eu vou me esforçar e eu vou aprender rapidamente. Com esse exercício diário e repetitivo, você começa a reescrever uma nova programação, uma programação que você escolheu. E para finalizar a auto-hipnose, nós temos o que? O terceiro passo. Terceiro passo, onde nós vamos agora inserir um novo programa. Antes de dormir, você vai fazer a programação e repeti-la diversas vezes. Eu vou superar este momento. Eu vou vencer as dificuldades. Eu vou encontrar novos caminhos. Eu vou encontrar alternativas. Eu sou inteligente. Eu vou estudar mais. Eu tenho uma mente de sucesso. Eu tenho uma mente de riqueza e de abundância. Então, reforçando, para não esquecer, é importante que você se lembre dessas 3 fases para que possa vigiar os seus pensamentos, ok? Então, repetindo, para fixar, são 3 passos para que você consiga fazer a auto-hipnose e mudar qualquer coisa que você queira. Primeiro passo, em um momento de trânsito natural, acordando pela manhã, será reconhecer seus pensamentos, aqueles pensamentos que atrapalham. Então, você vai até o espelho e, assonado, você vai falar: reconheço os meus pensamentos e escolho os que me fortalecem. Segundo passo será você cancelar as programações negativas. Toda vez que aparecer algum pensamento negativo, você vai dizer: cancela, obrigado pela informação, vou superar os problemas. Cancela, obrigado pela atenção,
Vou aprender rapidamente. Todas as dificuldades serão postas de lado. Terceiro passo, criar uma nova programação. E todo dia, antes de dormir, você deve repetir a afirmação positiva várias vezes. Vou conseguir, vou encontrar melhores caminhos. É como se você estivesse fazendo uma prece, que você estivesse rezando. Então agora você já conhece a jornada mental do sucesso e do fracasso de qualquer pessoa. Programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Uma jornada que nasceu do estudo da neurologia e foi resultado de muitas pesquisas. Uma jornada que é pessoal, é fruto das suas escolhas. O único responsável é você. Você aprendeu que tudo nasce da programação mental que se instalou lá atrás em sua mente durante sua infância, devido às experiências vistas, ouvidas e vivenciadas. Programação é essa que gera o quê? Pensamentos negativos que precisam ser eliminados. O pensamento deve ser positivo. E sendo positivo, ele vai gerar um sentimento que será prazeroso. Sentimento prazeroso que vai o quê? Que vai motivá-lo a gerar uma ação positiva. Ação positiva que vai buscar o quê? Superar os resultados esperados. Memorize essa sequência. Programação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Para comprovar a eficácia dessa equação, faça agora o exercício de trás para frente. O resultado não está legal? Repense a sua ação. Sua ação não está legal? Repense o seu sentimento. Afinal, é no sentimento que está o seu nível motivacional. O seu sentimento não está legal? Repense seu pensamento. E se o seu pensamento não está legal, repense a sua programação. E para fechar, eu te pergunto, seu pensar, seu sentir e agir estão alinhados? O que você precisa aprender com isso? Se a dor é grande, o aprendizado será ainda maior. Se a dor é necessária, o sofrimento ele é opcional. Depende só da gente querer continuar sofrendo ou não. E lembre-se, ninguém pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Além do livro Segredo da Mente Milionária de T. Harv Eker, gostaria de indicar também o livro do Poder do Hábito de Charles Duhigg, que descreve diversos casos de pessoas que conseguiram fazer essa reprogramação e, com isso, realizar grandes mudanças em suas vidas, deixando para trás uma vida de fracasso e alcançando uma vida repleta de bons resultados. Vale a pena ler. E aí, gostou? Então deixa seus comentários e sugestões e colabora com a gente no sentido da gente compartilhar ideias e fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Se você quiser saber mais, clique no link abaixo e baixe o e-book Os 10 Erros Fatais do Empreendedor. Lá tem muitas dicas legais para você. E não se esqueça, estamos juntos. Até breve.